resolvi abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 14. É um momento muito marcante na palavra de Deus, é um momento de decisão, é um momento que vai falar exatamente sobre a história de muitos que estão aqui. Muitos que decidiram estar aqui essa noite estão passando exatamente por um momento muito semelhante ao que o povo de Deus passou, que era o momento da passagem, era o momento de estar de frente do Mar Vermelho. Êxodo, capítulo 14, aquele que já encontrou, convido você a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Êxodo 14, o capítulo diz lá na epígrafe, lá no comecinho dele, a travessia do Mar Vermelho. E eu convido você a ler a partir do verso 4. O Senhor disse: eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugiu, ele e seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram: que é isto que fizemos? Permitimos que deixasse de servir? E Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram e marcharam corajosamente. Os egípcios os perseguiam com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais essa oportunidade que temos de estar aqui na Tua casa. Eu quero pedir ao Senhor que venha trazer esclarecimento aos nossos corações, venha trazer esclarecimento à nossa mente, Pai, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer ministrar a nós, que nós possamos ter respostas diante dos nossos clamores. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Antes de você sentar, quero te pedir uma coisa. Saúde o irmão que está do seu lado, que está atrás dele. Às vezes ele está a semana inteira esperando ansiosamente por isso. Só por receber o teu abraço, só por receber o teu sorriso, só por ouvir uma palavra de ânimo. E depois disso, aí sim eu te convido a sentar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Deixa eu beber um golinho dessa água. Bom, o que nós temos de interessante? Nós temos um marco histórico que vem realmente mudar a história, vem literalmente, ele traz um recomeço para o povo. Sabe, o povo vivia em escravidão há alguns séculos. E em meio a essa escravidão, eles já haviam se acostumado com a dor, o tormento, o sofrimento. Só que chegou um momento, digamos que a chibata do feitor ficou um pouco mais pesada. A pele já começou a ficar muito ferida das chibatadas e aquilo que já estava como costume começou a arder demais. E aí, quando a chibata começa a arder demais, quando a gente sai dessa zona de conforto, por mais maléfica que ela seja... Que é isso, pastor? Sim, repito de novo, a zona de conforto maléfica, porque algumas pessoas estão exatamente nessa situação, estão em gaiola, mas pensa, poxa, a gaiola do vizinho é o quê? É 30 por 15, que gaiola pequena, que dificuldade que ele está passando. Aí ele olha para você e fala, mas vem cá, você está em gaiola também. Não, calma aí. Eu tenho uma gaiola 60 por 1 metro. Minha gaiola é mega plus grande. Eu não sou escravo igual a você. Ué, e quando você tenta andar 1,1 m? Não, você está tentando fugir das coisas. Eu tenho direito a 1 metro, você só tem direito a 30 centímetros. Aí o outro passarinho deve olhar para você e mas cara, a gente é escravo igualzinho. Não, não é não. Eu tenho mais liberdade que você.
eu posso cantar no poleiro de baixo, eu posso cantar no poleiro de cima. Eu tenho uma vida boa. Parece brincadeira o que eu estou falando, mas traz para a vida real e vê se não é exatamente isso que acontece com muitas pessoas que estão à sua volta, ou pior ainda, com a sua vida. Onde você está na escravidão, você está preso, mas digamos que você melhorou um pouquinho em relação àquilo que você era 2, 3 anos atrás, e você fala, hoje eu sou feliz. Será que realmente isso é felicidade? Será que isso é realmente liberdade? Será que esse é o sonho de Deus para a sua vida? Eu preciso te perguntar isso. Será que realmente você está alcançando plenitude? Ou será que você está vivendo como um cachorrinho comendo migalhas que caem da mesa? E onde o Senhor, na verdade, está falando, nessa mesa tem uma mesa que é para um banquete, tem um banquete nessa mesa, e uma das cadeiras está separada para você. Mas você não consegue levantar a cabeça e olhar, você está tão focado naquelas migalhas que estão caindo que você esquece que existe muito mais separado para você. E o Espírito de Deus me traz nesse lugar essa noite para falar exatamente isso. Deus quer trazer libertação para a tua vida. Deus quer trazer uma nova história para a sua vida. Chega de viver de migalhas, chega de viver de pouco. Ah, pastor, então calma aí. O senhor vai falar sobre teologia da prosperidade? Não, vamos começar de novo. Você então não entendeu nada. Eu não estou falando aqui de teologia de prosperidade. Eu estou falando aqui de você viver o sonho de Deus para a sua vida. Eu estou falando para você romper com aquilo que parece ser a porção acostumada, que de repente é melhor do que você já viveu, mas isso não é nada relacionado ao que ele sonha. Existe muito mais, muito mais. Olha para a pessoa do teu lado e fala, Deus tem muito mais para você. Porque de repente você não está me ouvindo, mas você ouve essa pessoa. Ah, de repente tem um amigo atrás, fala para ele assim, Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais, é realidade, Meu Deus. Que profundo. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. É exatamente sobre isso. Deus tem um sonho para a nossa vida e muitas vezes nós estamos impedindo que esse sonho aconteça. Ah, pastor, você não tem noção. Isso aqui é uma guerra espiritual que o inimigo está me travando. Pode ser? Claro que pode ser. E eu vou falar sobre isso essa noite também. Mas em alguns momentos, o maior inimigo que você tem é você mesmo. O maior inimigo que você tem está diante do espelho. É quando você olha para você e fala, eu não sou capaz. Você olha no espelho e fala, eu não vou vencer. Estava conversando com um irmão hoje, que estava numa situação ontem com um outro evangélico de uma outra igreja. E essa pessoa chegou e já falou assim, poxa, eu acho que eu estou entrando em depressão. O que foi? Eu acho que eu vou ficar depressivo, acho que eu estou sentindo, o cheiro mudou, eu já vi, né, sentir dor na articulação, porque mudou o tempo, né? Pô, minha artrose está doendo, isso eu já vi. Agora, está ficando meio nublado o tempo, baixou um pouco a temperatura, acho que eu vou ficar depressivo. Essa eu nunca tinha visto, não. É inédita para mim. Pior, saindo de boca de evangélico. E eu pergunto, que evangelho essa pessoa vive? Que evangelho pequeno, que evangelho de derrota? Eu fico imaginando o senhor botando a mão na cama e assim, não estou acreditando nisso. Já andei tantos quilômetros com essa pessoa, já vivemos tantas coisas juntas. E agora, diante de um pequeno vento, ela já está entregando os pontos. Olha, eu estou sentindo que eu vou ser atacada. Eu acho que dessa vez eu sou derrotado. É mais ou menos isso. É como se um time entrasse em campo, aí chegasse para o goleiro e falasse, não, você já pode voltar, pô, a gente já vai perder de goleada mesmo, nem precisa de goleiro não, nem perde teu tempo não. Ao goleiro, mas posso tentar pelo menos? Não, troca, sai o goleiro, entra um outro centroavante. O que é isso? Não, é estratégia, porque né, no final das contas, eu sei que eu vou perder. Então, se eu tirar o goleiro, pelo menos eu tenho uma desculpa. Meu Deus. E aí, de novo, eu tenho que perguntar, quantos de vocês já viveram uma história exatamente assim? Que você entra na situação e fala, não dá não. Não tá não. O mar vermelho está na minha frente. Pronto, me rendo. Lembrei um dia na casa do Simões. O Simões tem um boi canino. Não sei quem já viu, né? Aquilo não é um cachorro. Ele pensa que é um cachorro, mas aquilo não tem como. Pesa uns 80 quilos. O bicho quase do meu tamanho. Aquilo ali. É uma pura arroba que pesa. Vai comprar remédio para ele. É uma arroba. Né? O cachorro é um gigante. Aí o cachorro veio latindo. Aí quando
Olhei fixo pro cachorro, o cachorro veio desmontando, chegou a tirar a pata para fora. Eu pensei que esse cachorro luta jiu-jitsu, ele já fez o rolamento e já caiu com as patas para cima. Aí o Simões, caramba, cachorro, se vendeu, o pastor só olhou para você. Tá certo que o cachorro tá sentindo a unção, isso era o outro detalhe da história, né? E aí quando eu botei a mão no cachorro, o cachorro chegou a suspirar. Pronto, dali virou meu grande amigo, né? No outro dia eu fui numa festa na casa dele de um monte de gente, e o cachorro, só escutei o grito, aquela confusão, aquele negócio vindo correndo, é assustador, né? E aí no meio daquela confusão toda, o cachorro bateu o olho e me viu. O que ele fez? Já deixou todo mundo, já deitou no meu pé. Aí veio a dona correndo atrás das crianças, cadê ele? Cadê ele? Tu já está lá deitado no pé do pastor. Eu fiz mal para esse cachorro alguma vez? Não. Mas ele viu alguma coisa, ele sentiu alguma coisa. Nesse caso, uma coisa boa, quem entende de mundo espiritual entende, sabe do que eu estou falando. E aí ele viu que existia alguma coisa na minha vida e ele já veio e se rendeu. Quando é isso, glória a Deus. Quando você se rende diante do poder do Altíssimo, Deus abençoe a sua vida. Mas quando você se rende diante dos inimigos sem guerrear, isso não está previsto na Bíblia. Nós fomos chamados para guerrearmos, para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas em momento algum ele falou, vai ter um tatame, vai ter um octógono que você vai entrar, e o inimigo quando entrar lá, ele vai ter um macinco, vai ter um infarto, vai cair, e você vai ser declarado vencedor. Não é isso. Ele quer que você tenha o prazer do combate, o prazer da batalha, para no final você falar assim, a minha vitória foi legítima. A minha vitória foi legítima. Não, mas quem é você? Você viu o tamanho da guerra que eu me meti? E aí eu tenho que sair desse momento de êxodo e tenho que andar à frente na história. Porque quando a gente vê que depois desse milagre, que a gente ainda vai trabalhar ele, lá na frente, depois das promessas que o Senhor falou que eles herdariam a terra prometida, existiam 2 jovens naquele momento que falaram, nós aceitamos, nós acreditamos, nós queremos lutar, onde 10 deles falaram assim, é impossível. É impossível. Você viu o tamanho dos gigantes que moram nessa terra? Os caras são enormes, a gente é formiga diante deles, eles vão pisar com o pé na nossa cabeça, vai nos esmagar. E eu pergunto para vocês, quem foram esses 10 espias, 10 príncipes de Israel que se renderam antes do combate? Você sabe o nome deles? O nome de 2 deles. 2. Valendo um lanche pago pelo Paulo no final do culto. Vou melhorar. Me diz o nome de um dos que falaram contra, valendo 2 lanches. Um pago pelo Kleber, outro pago pelo Paulo. Ninguém lembra de nome de derrotado. O nome dos derrotados se esvai na história, ninguém nem lembra. Agora, se eu perguntar, valendo um abraço do pastor final do culto, qual é o nome dos 2 espias? Todo mundo sabe, está na ponta da língua. Até essas crianças aí que acabaram de se batizar sabem. Porque elas tiveram escola, elas tiveram treinamento. Tiveram um treinamento. E não são crianças, elas são pré-adolescentes. Depois edita aí quando eu chamei elas de criança. Depois edita o vídeo. Não vai para o canal que eu chamei as minhas pré-adolescentes de criança. Só a Patrícia que pode, né? Amém, igreja? Nome de derrotado não vai para a história. Poxa, pastor, mas calma aí. Eu vi o filme do Rocky Balboa. Pô, eu lembro o nome do outro cara. Qual é o nome do outro cara que lutou com o Rocky Balboa? O clássico, o principal. Que foi o primeiro e o segundo filme. Aí a gente vai ver, o pessoal, mas eu não sou tão velho assim, pastor, eu não lembro do Rocky Balboa. Teve o 1 e o 2, eu pensei que começava no 4, igual Star Wars. E aí? Apollo Creed. Aí você pergunta, pastor, então quebrou a tua premissa. Porque aí você lembrou o nome do derrotado. Calma, porque tem uma grande diferença aí. Ali eu não estou falando da história de alguém que entregou os pontos sem lutar. Nessa história cinematográfica, nós vemos uma coisa que marcou. 2 grandes lutadores que foram até o limite das suas forças lutando por um cinturão. 2 homens que foram até o limite das suas forças buscando realizar um sonho. Então, quando nós temos combates legítimos, aí sim nós lembramos os nomes das pessoas.
Mas aqueles que entregam os pontos de primeira, esses aí não são nem contados, esses não são lembrados. Amém, igreja? E é exatamente isso que aqueles 10 espias fizeram, eles desistiram antes de tentar. Mas eu preciso fazer uma pergunta para você. Esses 10 homens chegaram em Israel naquele momento da luta dos 10 espias? Será que isso já tinham passado muitos anos depois das pragas do Egito? Será que quando eles chegam diante da Terra Prometida pela primeira vez, as pragas do Egito tinham acontecido há 15 anos atrás? 20 anos, é isso? Já haviam passado 20 anos e aí já era uma nova geração, uma nova equipe, uma nova pegada, novo técnico. Era isso? Deixa eu ver aqui então. Na verdade, essa equipe é outra equipe, já tipo assim, passou uns 18 anos da travessia do Mar Vermelho. Foi isso? Foi isso que aconteceu? Não, igreja. O que eu quero chamar você a refletir essa noite, caso você ainda não tenha entendido, é que a equipe que chegou diante, os espias que chegaram diante dos gigantes, vendo a terra prometida e tudo que Deus tinha prometido que tinha nela, é a mesma equipe que viveu as pragas do Egito, que viu a mão de Deus se manifestar de uma forma extraordinária nas 10 pragas. Era uma equipe que fez parte da primeira Páscoa celebrada, que hoje, por sinal, nós estaremos fazendo um memorial, passando por ela, exatamente na ceia do Senhor. E essa mesma equipe saiu para o deserto e diante desse texto que eu li no capítulo 14, foi a mesma equipe que chegou diante do mar. E o texto fala que quando eles saíram do Egito, eles estavam marchando como? Corajosamente. O texto fala que eles se moveram corajosamente para fora do Egito. E eles estavam ali, ó, cheios de vontade, cheios de garra, cheios de garbo. Lutando ali, ó, poxa, Deus fez, Deus é maravilhoso, eu vou vencer, eu vou conquistar. E eles estavam ali, ó, marchando, caminhando de uma forma corajosa. É isso que a palavra de Deus fala. Porém, ela fala mais uma coisa. Que em meio a esse se mover na coragem, chegou um momento que eles acamparam diante do mar. Sabe, quando eles se acamparam diante do mar, aí o Senhor permitiu que algo acontecesse. Deus permitiu que o coração de Faraó se endurecesse. E agora eles estavam sendo perseguidos. Sabe, o Espírito Santo sabe porque ele me chamou para ministrar isso essa noite. Porque eu perguntei a ele e eu falei, Senhor, por que falar sobre isso? Eu tinha algo diferente em mente. Porque ele falou, esse momento da igreja, muitas pessoas estão exatamente assim. Pessoas que estão marchando corajosamente, pessoas que estão vivendo coisas novas, mas em breve o Faraó vai se levantar e eles vão voltar atrás. Então alerta o meu povo que eu não tenho prazer naqueles que recuam. Eu não tenho prazer naqueles que se acovardam. Nós precisamos nos colocar na posição que o Senhor sonha para nós. De novo eu repito isso. Nós precisamos nos colocar como verdadeiros conquistadores. Amém, igreja? Amém. E agora eles estavam ali, aqueles que estavam corajosos. Poxa, a gente faz, a gente acontece. De repente agora, bum, chegamos diante do mar. Beleza. Só que quando eles olham para trás, está vindo o exército de Faraó contra eles. E aí o que eles fazem? Aqueles mesmos corajosos que estavam marchando, estavam glorificando, estavam exaltando, numa questão de um estalar de dedo, numa questão de chegar no ponto, andar até o ponto, chegar no ponto, quando olhar lá o 3:20, alguma coisa está passando. Aí você estica o dedo, o motorista olha para você, não dá aquele tchauzinho de misa, assim, ó. Aí faz assim para você, ó, daqui a 30 minutos passa outro. E você olha e fala, não tô acreditando, cara. Perdi o ônibus por questão de 10 segundos. Deixa eu te dizer o que acontece com outros lá fora, porque nessa igreja não acontece isso, amém? O pessoal, quando olha aquilo, o que fala? Meu mundo acabou, meu dia foi o pior dia do universo, eu sou um derrotado, começa
Vocês já conhecem gente assim? Porque eu sei que vocês não são assim, amém? Ah, não, agora meu pé vai inchar, eu não vou aguentar, eu vou chegar atrasado e vai dar tudo errado, agora o trânsito vai engarrafar, pode até acontecer um acidente no meio do caminho e parar tudo. Ai, meu Deus, o outro ônibus pode ser assaltado. Vocês não conhecem gente assim? Qualquer coisinha que sai daquilo que ele entende como sendo o melhor, pronto, acabou a vida dele, acabou o dia, acabou a vida, né? Eu lembro um adolescente que eu conheci, sem citar nomes por questões éticas, né? Que chegava e falava assim, não, eu quero ver o filme tal. Ih, mas o filme tal já não está mais naquele stream. Ah, minha vida acabou. Não, eu não sei se eu vou conseguir viver. Eu queria ver tanto esse filme, mas o filme não está mais. Quem tem filho adolescente aí já deve ter visto já deve ter visto essa história ali, ó. A outra virou a cabeça e falou assim, não sou eu, tá, gente? Eu não sou. Não sei se vocês viram ali, mas a Júlia me virou e falou assim, gente, não sou eu, tá? Anota aí que não, fica anotado aí que não sou não. Ela fez ali muito, muito delicadamente, a Mila estava bem atrás, deve ter visto, né? A Thay, na direção ali, deve ter visto, né? Que ela já deixou bem claro isso. Amém? Algumas pessoas têm essa fragilidade emocional que diante de qualquer coisa que dá errado, já entrega os pontos. E o que eu quero convidar você essa noite é lutar contra isso. O povo de Israel precisou lutar contra isso durante 40 anos para poder entender o que é ser vitorioso. Só tem um problema. Aquela geração que permitiu andar em derrota, aquela geração que, meu Deus, aquela geração que não aceitou o sobrenatural de Deus, não entrou na Terra Prometida. Sabe, o Senhor tem chamado você a viver Terra Prometida. E talvez você fale, não, mas pelo menos os meus filhos vão viver isso. Mas eu quero dizer essa noite para você, não é esse o sonho de Deus. O sonho de Deus não é que as crianças que estão aqui vivam coisas extraordinárias. O sonho de Deus não é que os nossos irmãos vivam coisas extraordinárias. O sonho de Deus é que nós possamos viver essa terra prometida. Nós possamos gozar dessas coisas fantásticas que Ele tem sonhado para nós. É para nós somos merecedores disso. A única coisa que Ele está pedindo é que você seja perseverante na caminhada. Que você não faça como eles, que ora está se movendo corajosamente. No momento seguinte, diante de qualquer vento contrário, já se levanta e fala, não tinha cova no Egito para a gente morrer lá. Você trouxe a gente para morrer no deserto. Cuida daquilo que sai da sua boca. Isso é muito importante para a sua vitória. Eu conheço muita gente que se derrota e aí fala, não, isso foi coisa do inimigo. Não, o inimigo fala assim, não, eu estou fora, não tem nada a ver com isso não. Foi você. Você só assinou um cheque em branco e falou assim, agora vai lá e desconta. Nós precisamos colocar um guarda nos nossos lábios. Eu sei que tem algumas pessoas que têm muita facilidade em falar bobeira, falar besteira. Muita facilidade em falar palavras derrotistas. Então, em nome de Jesus, essa noite é uma noite de cura de lábios. Essa noite nós vamos curar os nossos lábios e parar de falar derrota. Nós vamos parar de olhar diante do espelho e declarar, você é fracassado, você não vai conseguir. O Senhor traz essa igreja nesse lugar para falar, nós vamos viver algo novo. Nós vamos viver esse algo novo. Eu creio nisso, que alguém que consegue crer comigo. Existe um sonho para nossas vidas, existe coisas extraordinárias nos esperando. E eu estou... Guarda minha esposa, depois você edita. Eu estou aqui, eu ia falar uma palavra, mas não cabe bem falar. Eu estou tentando pensar um sinônimo para falar. Eu estou sem paciência. Está rindo a outra ali, está tentando interpretar com a outra palavra que eu ia falar. Eu estou sem paciência diante de situações como essa. De ver ali a pessoa chegando pertinho da beira, da margem, para se salvar e começa a se afogar de novo. Eu estou totalmente sem paciência de ver gente que promete e nunca consegue cumprir. E aí você fala, por que ele não consegue, pastor? Porque no momento que ele está perto de conseguir, ele olha no espelho e fala, eu não tenho cara que eu não me vejo com essa medalha. Sim, você não vai ter essa medalha. Se você não acredita em você, quem vai acreditar? E sabe o que é mais triste? É quando um marido ou uma mulher chega para mim chorando e fala, eu olho para minha esposa, eu olho para o meu marido e eu vejo todos os sonhos que Deus falou que quer realizar na vida dele, mas ele não acredita nele.
E sabe o que é pior? É porque nós estamos num barco junto e eu estou vendo a água entrar no barco. E aí a gente tem que chorar junto, pedindo ao Senhor por misericórdia. Eu não sou louco de perguntar aqui quem já viveu isso, mas eu sei que muitas pessoas já viveram. Que o cônjuge está ali, ó, de mão dada, apertando ali, ó, e a palavra de Deus vindo na direção, palavra profética vindo, revelação, visão, e fala, uau, isso é fantástico, é quando vira as costas, aí vai andar, fica mais, meu amor, mas a palavra de Deus mandou a gente para lá, não, mas eu queria dar mais uma passadinha aqui. Eu queria tentar mais uma vez da forma que eu estava querendo. Aí se não der certo, aí sim eu vou lá ouvir o que Deus mandou fazer. Quem já nunca viveu isso? De como diz a gíria, dar murro em ponta de faca. Está se cortando todo, está se machucando todo, mas não, vou tentar mais uma vez. Eu acho que agora a faca perdeu o fio. Ai, cara, cortou de novo, né? Está na hora da gente parar de tentar ser obstinado. Está na hora da gente parar de tentar fazer a coisa do nosso jeito e entender que Deus sabe o que é melhor para nós. E entenda bem, quando eu digo isso, eu não estou falando que nós devemos ficar sentados com um balde de pipoca esperando a coisa acontecer. Não é isso. O que eu estou falando para você é que muitas vezes você fala, não, eu vou entrar nesse combate, eu sou muito bom de jiu-jitsu, eu vou lutar no chão. Mas o Senhor chega para você e fala, você tem que treinar boxe para lutar em pé. Ele não está falando que vai vencer a guerra para você, mas ele está te dando todas as armas necessárias para você vencer. Ele está te dando toda a estratégia para você conseguir conquistar. Sabe, eu preciso um pouco mais além. Nessa história toda, eles estavam ali, mas o Senhor fez uma coisa fantástica. Mesmo em meio à covardia de muitos deles, mesmo em meio ao desânimo de muitos deles, o Senhor queria trazer uma prova para eles. E essa prova era uma prova irrefutável. Era uma prova que ele era o Deus Todo-Poderoso. E agora, diante do Mar Vermelho, ele faz uma situação, ele homologa mais uma vez a figura de Moisés. Porque Moisés pergunta, Senhor, e aí, o que a gente faz agora? Porque eu não sei o que fazer. E Moisés é um exemplo fantástico para nós, sabe por quê? Moisés podia não saber o que fazer, mas ele sabia obedecer. Olha para a pessoa do teu lado e fala para ela, Moisés podia não saber o que fazer, mas ele sabia obedecer. Ele sabia obedecer. E aí olha e fala assim, o que eu faço, Senhor? Tem um mar na minha frente, o povo está aí atrás, o negócio está ficando feio, está estreito. Aí o que o Senhor manda ele fazer? Você que lê Bíblia, você que é leitor da Bíblia, nós estamos aqui na... né? Ele fala o quê? O Senhor fala aí, está me perguntando o que fazer? Tua mão tem um negócio aí, ó. Tem uma chave. Ah, o quê? Tem uma chave na tua mão, pô. Usa a chave. Chave. Tem meu bastão. Eu tô com bastão na mão. Pega esse bastão e faz o quê? Levanta ele diante de mim. Mas pastor, isso não tem lógica. Então deixa eu te contar uma coisa. Muitos momentos da tua vida, Deus vai mandar você fazer coisas que não tem lógica para você. Mas no mundo espiritual tem uma lógica plena. Mas pastor, a questão era o levantar o cajado. Então aquele cajado tinha um poder, tinha uma unção? Não. Na verdade o que Deus queria é que ele fosse obediente. Mesmo naquilo que parecia ser ilógico para ele, ele obedecia. E é isso que eu convido através do Espírito Santo de Deus para você. Mesmo que pareça ilógico para você, é hora de obedecer. É hora de fazer acontecer. Mas senão, eu não estou entendendo muito bem. Isso aqui não, sabe, se eu tivesse um pouco mais de informações para digerir, para interpretar, não é hora de interpretar, é hora de obedecer. É hora de se mover no sobrenatural, você precisa ser obediente. Você precisa ter sensibilidade para não fazer tolice, claro. Não estou falando para você, então vou fazer meninice. Não é isso, não é meninice espiritual. O que eu estou falando é que você precisa se consagrar, ter sensibilidade no Espírito para entender o que o Senhor quer fazer na sua vida e principalmente através da sua vida. Porque quando a gente sai do egocentrismo, de achar que tudo é para nós e por nós, e a gente começa a entender que nós somos instrumento, assim como Moisés foi instrumento para a libertação de toda uma nação, você pode ser o instrumento para a libertação da sua família. Você pode ser o instrumento para a transformação dessa igreja. Você pode ser o instrumento para mudar todo o galeão. Você já parou para pensar nisso? Não, mas eu sou tão pequeno.
Mas se você obedecer, se você olhar para o cajado que está na tua mão e o Senhor falar, levanta o cajado, e você fizer isso, eu posso te garantir que Ele homologa você. Que Ele chega e fala, pela tua obediência, eu vou levar você a lugares que outros não foram. É simples assim. Eu fico imaginando quantas pessoas estavam ali que ouviram o Senhor falando, levanta o cajado. E falei, coisa de maluco, vou levantar cajado, tem um mar na minha frente. É o quê? É uma boia, vou apertar um botão aqui, vai inflar e eu vou sair nadando, é isso? Não, não é nada disso. Ele só quer entender aonde você está disposto a ir com Ele e por Ele. Uau, isso é profundo. O quanto você está disposto a ir com Ele e por Ele. Eu posso dizer, Deus separou esse momento para que nós possamos viver uma nova época em nossa vida. Aleluia. Eu creio nisso, eu também creio. Eu creio e eu recebo isso. Amém? Sabe? Moisés obedeceu. O mar se abriu e você conhece a história. E com aquele mar aberto, aqueles homens passaram a pé seco. Mas quando eles chegaram do outro lado, o livro de Êxodo, capítulo 15, vai nos dar um detalhe muito interessante. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta, eu convido você a ir lá. Em Êxodo 15, os primeiros versículos, ele vai dizer o seguinte: então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Jeová é seu nome. Uau! Eu lembro quando eu me converti, isso foi um dos primeiros versículos, quando eu comecei a ler a Bíblia, que eu li isso, eu chorei de emoção. Eu falei, meu Deus, isso é muito forte. O Senhor é homem de guerra, ou o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Eu falei, eu faço parte disso. Eu sou um dos guerreiros de Jeová. Aleluia. E é por isso que eu vou atravessar mares que se apresentem diante de mim. Sabe, não adianta pensar, mas essa dificuldade está muito grande. Não, calma aí, essa dificuldade está muito grande. Então é uma oportunidade que eu tenho de ganhar um cinturão especial. É uma oportunidade que eu ganho de ganhar um grande troféu. É uma oportunidade que eu tenho de marcar a história. Então eu vou lutar, eu vou combater, eu não vou desistir. E isso que eu quero dizer para vocês, você é capaz sim de fazer coisas fantásticas. Em nome de Jesus, não se acovarde, não se apequene. Pastor, não teve horas na tua vida que você sentiu um frio do estômago? Não, um monte de vezes. Um monte de vezes. Mas quando você estuda a bioquímica do seu cérebro, você vai ver que existem, componentes que andam numa situação muito interessante. E aí quando você sente um medo, aquilo ali desperta algo em você que... Eu lembro... Aí eu tenho que contar a história, né? Tenho que dar uma pausa e contar a história. Minha mãe trabalhava à noite porque ela procurava ganhar um adicional noturno para poder melhorar a nossa qualidade de vida. Então ela saía ela trabalhava nos Correios, na Presidente Vargas, naquele lugar muito bem iluminado, muito bem frequentado. Quem conhece ali a sede dos Correios? Ali no começo, na Cidade Nova. Você desce ali o viaduto da Praça da Bandeira, né? Cai na Cidade Nova, você já tem a Prefeitura do Rio. Do lado você tem ali a sede dos Correios. É um lugar muito legal, muito bucólico, muito simpático, né? Um lugar bem... arborizado que tem um monte de árvore ali, né? Então, arborizado, aquele rio, aquele riacho de águas doces que passa ali do lado, é um negócio assim bem interessante aquele lugar, né? E ela saía 10, 11, às vezes meia-noite para poder ganhar mais adicional noturno, e ela sabia o risco que ela estava correndo. E eu acredito, olhando para aquela jovem senhora ali, quantas vezes ela sentiu medo no coração de olhar para um lado, olhar para o outro. Porque ali era uma escala do risco, saiu uma equipe junto, né? Vamos todo mundo ponto de ônibus junto, beleza. Só que aí o que acontecia? Não parava aquelas carruagens de fogo enfileirada e cada um entrava numa carruagem de fogo, numa abóbora, né? Uma abóbora selvagem com cavaleiros bonitos, né? Com smoking, e mandava, suba, essa aqui vai para Olaria, essa aqui vai para Bom Sucesso, essa aqui vai para Penha, essa aqui vai para o Meia, né? E todo mundo embarcava, dava um tchau até o dia seguinte e ia embora. Não era assim que funcionava. Você ficava ali, ó, valão atrás, as árvores fazendo sombra, né? Os mendigos assustados. O negócio ali era feio, né?
Até bandido ali andava com a arma na mão, com medo de ser assaltado. De tão sinistro que era o negócio, não é não? E aí quando o bandido chegava assim, tá na mão ou tá armado também? Aí às vezes, tô armado. Não, então faz o seguinte, você vai pro outro, eu vou desse aqui. Que às vezes dava conflito de assalto ali, né? De tão sinistro que o negócio era. Mas eu pergunto, ela passou por situações de assalto? Diversas. Eu tento entrar agora na pele da minha mãe e fico imaginando quantas vezes ela refletiu e falou assim, essa foi a última vez que eu passo por um susto desse. Quantas vezes, durante tantos anos que você fez, né, você se arriscou para ajudar nos nossos estudos, para ajudar na nossa criação. Mas o que ela fazia no dia seguinte? Ela voltava para aquele horário, porque ela sabia que ela precisava do dinheiro. Sabe o que eu estou vendo hoje, mãe? Uma geração fraca, que desiste por qualquer coisa. Não, entrou uma farpa no meu dedo enquanto está fazendo a obra, então não tem mais como fazer a obra porque está ardendo muito. Farpa no dedo? Você perdeu o dedo? Eu não vou nem fazer a piada de perder o dedo, que senão eu sou cancelado. Né? Mas tem gente, farpa no dedo, eu vou desistir porque eu perdi a farpa do dedo. Pode rir que só foi engraçada. Misericórdia. Depois você edita, está contigo, a equipe da edição depois corta. Né? Mas o fato é, tem muita gente desistindo por qualquer coisa, mãe. E eu fico imaginando se você tivesse desistido. Deixa eu falar uma coisa aqui diante dessa igreja. Pelo fato de você não desistir diante de cada história que você chegava de assalto, de situações, de perigo, de risco, cada uma delas me dava indignação e falava assim, eu não acredito que minha mãe está passando por tudo isso, por mim, e eu não posso fazer nada por ela. E me dava mais gana de estudar para ser alguém na vida. Mas não se resume a isso. Sabe por que não? Porque hoje, se eu tenho coragem de estar diante dessa igreja de pessoas tão preciosas para o Senhor, falando a palavra de Deus, coisa que me traz, às vezes, literalmente, deixando as entranhas, né, estremecidas, os joelhos trêmulos, porque eu sei a responsabilidade que é chegar aqui e entregar uma palavra. Eu não faço aqui profissionalmente, eu não faço aqui de brincadeira, eu pago preço por isso. Mas eu tenho coragem de fazer isso domingo após domingo, porque eu lembro da tua história, porque eu tive referência na minha casa. Então eu quero trazer essa palavra aqui publicamente, a tua coragem de não desistir. Naquela Presidente Vargas, quantas vezes, e eu lembro quando eu comprei meu primeiro carro, uma das primeiras coisas que eu fiz quando tinha um carro foi te buscar um dia na porta do emprego. E falar, ela não precisa correr esse risco. Não foi verdade aquele golzinho cinza? E viram um carro, os seguranças olharam, porque os seguranças eram muito ariscos. E eu parei ali na porta e olharam. Eu falei, estou esperando o pessoal do turno das 11. Não, tá bom. E aí quando você desceu, eu lembro que você olhou para mim com um olhar diferenciado, falou assim, uau. Mas sabe o que foi mais interessante? Foi que ela falou, você não precisa me buscar todo dia. Eu não tenho medo de seguir com a minha equipe. Você pode se despreocupar. Só em saber que você se preocupa já me traz um conforto, mas você não precisa vir todo dia me buscar. Eu vou continuar. Eu não vou desistir. Sabe? Isso me enchia de coragem, de determinação. E eu glorifico a Deus por causa disso. Sabe por quê? Porque quando eu conto uma história como essa e eu mostro a vida que eu vivo hoje, eu acredito que eu esteja incentivando alguns homens e mulheres ainda nessa igreja para não desistir dos seus sonhos, para não fraquejar diante de combates e situações que se apresentam, mas pelo contrário, se levantar cada vez mais de vitória em vitória, de combate em combate, mas de conquista em conquista, de vitória em vitória, porque você entra no ringue, mas você sai mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sabe, então quero agradecer, porque você um dia me ensinou isso e hoje eu estou podendo ensinar para esse povo. Hoje eu quero agradecer porque tem 1000 pessoas que nos seguem no YouTube que podem ouvir isso também e muitos outros que nem são seguidores, mas que participam, que consomem do material desse canal. Então eu quero agradecer por cada um que eu olho aqui e falo que lutou para mudar a história da sua vida. Eu olho para pessoas que falaram, poxa, eu vivi uma situação assim há muitos anos, mas hoje eu estou vivendo uma história nova. Eu estou vendo pessoas que falam, poxa, minha vida não tinha muito sentido, mas agora está tendo um sentido novo. E quando eu olho isso e vejo os combates que eu enfrento, eu falo, está valendo a pena. Sabe, está valendo a pena. Mas esses homens esses homens e mulheres atravessaram o Mar Vermelho, e eu termino aqui. E agora eles estão do outro lado, glorificando, pandeiro, música, cantando, glória a Deus. Mas logo na frente, sentiram sede. E quando eles sentiram sede, o que eles estavam fazendo? Eles estavam murmurando de novo.
ameaçando Moisés de novo, maldizendo Moisés de novo. Sabe, se você tem um sonho de ser líder alguma vez e não entender que vão falar mal de você, é melhor você não se tornar líder. Só que não é só líder espiritual não, é líder de nada. Nem líder da equipe de futebol que você joga. O que você pensa jogar, você faz parte. Jogar é uma coisa, fazer parte é outra. Não é verdade? Inclusive alguns, eu até aconselhar aqui algumas pessoas que estão no nosso meio, que reflitam sobre a questão do futebol. As artes marciais machucam menos. Eu luto Muay Thai, tem gente que vai pro futebol, volta mais machucado que eu volto do Muay Thai, eu não entendo esse negócio não. O que é isso? Gente, volta quebrado, machucado. Eu digo, eu fui jogar bola. Eu falei, que isso, cara? Que futebol? Esporte perigoso esse, né? Vai pro jiu-jitsu, né, Pablo? Tem o jiu-jitsu no Muay Thai. Pode procurar eu e o Pablo depois do futebol, que a gente pode te aconselhar um pouco sobre artes mistas. Aquelas pessoas oscilavam muito nas suas emoções. Ora, eles estavam muito felizes, mas logo na sequência eles já permitiam que o inimigo setasse o coração deles de novo e eles se enfraquecessem. É sobre isso. É sobre isso que o texto fala e é sobre isso que eu quero trazer para você essa noite. Está na hora da gente guardar as nossas emoções. Está na hora da gente pegar o Novo Testamento, as cartas paulinas e entender quando ele fala sobre a armadura espiritual. Está na hora da gente vestir a nossa armadura. Está na hora de a gente colocar o capacete para proteger a nossa mente dessas setas do inferno. Está na hora de andar com mais maturidade. Está na hora de calçar os nossos pés com a preparação, porque por mais que tenham espinhos no caminho, eles não vão nos ferir. Mas se você não conhece, se você não se prepara, você está fragilizado. Sabe, o sonho de Deus é que nossas vidas possam ser plenas. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos agora. Sabe, enquanto você fecha os teus olhos, eu quero te fazer uma pergunta. Onde você pensa estar daqui a 5 anos? Aonde você acha que consegue ir nesses próximos 5 anos? Sabe, se Jesus voltar, eu tenho certeza que eu quero estar no céu com Ele. Mas se eu ainda estiver na terra, se eu ainda estiver pisando nesses caminhos, eu tenho sonhos. E se você falar, pastor, eu fecho meus olhos, eu não vejo nada, eu fico muito preocupado. Porque eu lembro quando eu me casei, eu entrei no meu apartamento, a primeira coisa que eu fixei na porta foi a seguinte frase: um homem sem sonhos é um homem morto. E nesses 23 anos de casado, eu tenho tentado a cada dia mostrar para minha esposa e para minhas filhas que eu continuo tendo um sonho. Melhor, eu tenho muitos sonhos. E o mais interessante é que muitos deles já se realizaram nesses 23 anos, mas cada vez mais eu coloco um mais ousado no lugar. Sabe? A segunda pergunta que eu preciso fazer é: o que você está fazendo para andar em direção à realização desse sonho? Você vê ele muito claro na tua frente ou ele está meio obscuro? Essa é a pergunta que eu preciso te trazer. Será que entre você e esse sonho tem um mar vermelho que precisa se abrir? Ou será que o Senhor já abriu esse mar vermelho e agora só porque você está alguns dias de caminhada com sede, você já está maldizendo o Senhor? Será que diante desse sonho que Ele colocou na sua vida, pastor, você falou 5 anos, mas eu estou um sonho que está faltando 2 semanas, eu estou há 3 meses dele. Eu já andei tanto em direção a Ele que eu estou sentindo, eu consigo ver com os meus olhos, não só os espirituais, mas diante dos olhos físicos, eles já estão aparecendo diante de mim. Mas eu quero convidar você a ter muito cuidado. Quem você chama de espia para olhar esse sonho com você? 12 foram chamados por Moisés. 10 olharam pelo prisma errado. E de repente você está convidando pessoas erradas para entrar no teu sonho. Recalamante, que assoubia. Mas o Senhor manda te dizer: escolha as pessoas certas para andarem contigo e dividir as suas vontades e os seus sonhos.
Não entregue aquilo que você sonha e pensa para qualquer um. Porque tem pessoas que drenam suas expectativas, drenam os teus sonhos, e elas chamam ainda você de amigo. Cuidado com quem você tem dividido aquilo que você quer de mais precioso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cuidado com quem você tem dividido aquilo que é mais precioso para você. Josué olhou para Caleb e falou, não importa o que eles estão dizendo, eu acredito. E o outro olhou e falou assim, eu também acredito. Mas nós somos minoria, vão engolir a gente. Não interessa, você acredita, meu amigo, e eu acredito, então eu acredito com você. E ninguém vai roubar aquilo que é nosso. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Por um motivo simples. Às vezes um monte de gente está olhando e fala assim, não vai dar certo. Mas o Senhor colocou isso no teu coração, isso é teu. E eu convido você a olhar quem é o teu Josué, quem é o Caleb que anda contigo. Mas o Senhor fala ao meu coração para te dizer, porque vai ter hora que Ele vai falar assim, pô, cara, nessa daí é furada, não vamos se meter não. Pensa com calma, tuas emoções, tua vontade. Vamos olhar, vamos fazer um jejum, vamos se consagrar. Vamos perguntar ao homem, vamos falar com Moisés, vamos perguntar ao homem de Deus, se esse negócio procede realmente ou não. Sabe por quê? Às vezes você elege Caleb, aquele que tem o mesmo problema que você, que vai ser o quê? Condescendente contigo. Ah, eu estou querendo me separar da minha esposa. Quem você tende a procurar? Alguém que é divorciado. Porque vai dizer, larga fora, larga, chuta para o alto, você merece ser feliz. Eu estou falando para chamar Caleb e Josué de verdade. É gente que olha no teu olho e fala a verdade. Não alguém que pura e simplesmente vai dizer o que você quer ouvir. Sabe o que me arrepia? Quando começa com miga. Miga, você... eita, esse negócio de miga... chega a dar um nervoso. Porque normal... Meu Deus do céu, hein? Não vou me cancelar nas redes sociais, não. Normalmente, esse povo que fica chamando de miga, não bota uma unha por você. Se tem uma barata correndo, não pega um chinelo para matar. Olha aí, em parte sabemos e em parte profetizamos. Tá arriscado a pegar o celular e filmar o teu desespero ainda para depois ter aquilo como arma contra você. E olha que eu só estou falando de uma barata, eu não estou falando de outras coisas. Porque chega e fala, ele é tão bonito, ele é tão legal, beija ele, não tem nada a ver. Ela está filmando aqui, ó, para depois ela mostrar para o teu marido. Deus sabe por que eu entrei nisso aqui, não está escrito em lugar nenhum. Mas vê isso agora, eu estou entregando. Cuidado quem você chama de amigo. Cuidado quem você bota de Caleb do teu lado. Tá? Cuidado. Cuidado. Em nome de Jesus, cuidado. Porque a palavra fala que aqueles homens eram legítimos. E eles entenderam o que Moisés falou. E eles sentiram a presença de Deus naquilo ali. E eles andaram na direção certa. Às vezes você é minoria, mas eu quero convidar você a ser firme nos propósitos de Deus na tua vida. Sabe por quê? A maioria morreu no deserto. Só aqueles dois puderam pisar na terra prometida. E aí agora é hora de escolha. Você decide o que você quer fazer na tua vida. Você quer seguir na maioria, você quer ser benquisto por todos, ou você quer seguir a vontade do Senhor? Porque é bem claro. E o mais interessante, e aí é o final dessa história e a parte mais linda, ao meu ver. Porque quando eles chegam diante da terra prometida, aquela geração que estava ali não tinha vivido o Mar Vermelho. E aí o Senhor fala assim, vou fazer o seguinte, vou pegar o Jordão, um rio caudaloso, pesado, vou mostrar para ele o que seus antepassados contavam nas histórias para vocês verem com os seus próprios olhos. E ele para o rio e eles passam a pé seco. Sabe por quê? Deus faz questão de não ser somente o Deus das histórias que você ouviu, mas Ele está disposto a ser o Deus que realiza o milagre amanhã, hoje, depois de amanhã, na sua vida. Aleluia! Você pode ouvir as histórias que eu estou trazendo aqui e falar assim, uau, que histórias fantásticas, eu conheço, pastor, eu confio que essa história é verdadeira.
Mas eu quero te dizer que Ele quer convidar para que você tenha histórias legítimas. Ele quer convidar para você viver um novo momento na sua vida, assim como eu estou vivendo na minha. Lutas têm se levantado, dificuldades têm se levantado, mas eu não estou desistindo. Eu continuo perseverando. E o que eu quero convidar você a viver é exatamente isso, perseverança diante do Altíssimo. Não, pastor, sua vida está uma mar de rosa, você não sabe que eu estou... Quem manda mais perto de mim sabe algumas das dificuldades que eu enfrento, mas eu não desisto. Eu não bato no tatame, eu não entrego os pontos. Mas chegou um momento que Josué chegou para Caleb e falou assim: meu amigo, chegamos na terra prometida. Aquilo que a gente viveu há 40 anos lá atrás agora está se tornando realidade. Eu fico imaginando quando eu chegar no céu, eu quero ver essa história deles. Meu amigo, meu velho amigo. Fala aí, Josué. Caleb ali, ó. Pedra de amolar. Caleb, só você acreditou nesse sonho comigo. Eu quero te dizer o seguinte: você vai ser o primeiro a escolher. Para onde você quer ir? E Caleb aqui, ó. Tá entendendo o que ele estava fazendo já, ó? Estava afiando a sua espada. Só com a pedra de amolar, ó. Sim, Josué, escolhe. Quer que eu escolha? É claro que eu já sei onde eu quero. Onde você quer ir? Eu quero onde tem gigante. Por quê? Porque se eles são os mais fortes, a gente está num território enorme, você pode ter certeza que eles escolheram o melhor. É isso que o Senhor fala para você. Qual é o tamanho da guerra que você quer se envolver? Porque quanto maior a guerra, maior é a tua vitória. Caleb falou: eu quero a terra dos gigantes. Sabe por quê? Porque o meu Deus é comigo e não vai ter nenhum gigante que vai se manter de pé. Ele falou: então tudo bem, Caleb, seus descendentes podem ir. Eu falei assim: não, calma, você não está entendendo. Meus descendentes podem ir? E eu vou perder o prazer dessa batalha? Eu quero ir na frente para eu poder chegar no final e receber a minha coroa da justiça. É exatamente sobre isso, igreja. O Senhor convida você até a unção de Caleb, a coragem de Caleb. E ele falou uma frase dele que foi fantástica. Ele falou: hoje eu estou com 80, eu me sinto mais forte do que com 40. Eu não vou ficar sentado vendo esses garotões, esses monte de moleques fedelhos, ganhando em cima da unção do Senhor e depois falar: agora toma aí e vou. Não, negativo, eu quero estar com eles na frente de batalha. Porque se o Senhor me guardou nos 40 anos do deserto, Ele vai me guardar na batalha também. Está na hora de vivermos o novo. Está na hora de vivermos o sobrenatural na nossa história. Você crê nisso? Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus.